obrigado, Luísa Jacinto, pelo convite para conversarmos em torno da tua exposição Sou Lombra. E há um conjunto de questões que tínhamos pensado para esta conversa e vamos navegar entre elas, talvez. Mas a primeira que eu te colocaria era que diálogo tu procuraste aqui estabelecer entre estes dois frisos de pintura de parede, de pequena escala, em que o que prevalece é uma meditação e uma experimentação em torno de texturas, superfícies laceradas, marcações, grelhas, decalques ou a sensação do decalque. E a instalação que temos atrás de nós, uma pintura instalativa com caráter espacializado e numa relação muito íntima com a arquitetura. Sim. Então, por cá para terem outra vez? Estas pinturas foram feitas ao longo dos últimos 3 anos, são todas inéditas e têm materiais muito distintos. Algumas são feitas num tecido muito fino, num algodão popeline, coisa muito mais fino que um lençol, e são pintadas dos dois lados. Por exemplo, aquela azul, o que se vê é um laranja que está atrás. Há outras que são o mesmo algodão, mas ele foi submergido em muitas soluções acrílicas diferentes, levou spray, bordado, coisas com stencil, lápis de cor. Há umas que têm mesmo muitas camadas de trabalho, há umas últimas que são um linho belga com muitas camadas de gesso lixado por mim, aquilo tem quase a rigidez de uma parede de estuque. Ou seja, apesar de terem todas o mesmo tamanho, elas têm comportamentos completamente diferentes. As superfícies absorvem a tinta de maneira diferente, refletem a luz de uma maneira diferente, cada uma tem a sua singularidade. Este formato é um formato com que eu já tenho muito à vontade, já fiz muitos trabalhos deste tamanho, muito confortável para mim, e é um lugar de uma certa cumplicidade com o material e de não saber às vezes bem o que estou a fazer e deixar que as coisas aconteçam e perceber onde é que vai a seguir, mas para mim é completamente evidente que o que se passa ali está dentro destas telas. Então na primeira de todas, que está ali no hall de entrada, está lá tudo. Tens uma sucessão, tens um degradê muito suave de muitas cores diferentes, tens muitas camadas, tens redes que sugerem quase que os planos se podem interpenetrar, tens ritmo, tens o bordado com estas linhas, mas ali muito pequeno, está ali tudo em potência, não é? Até das vezes que foste lá ao ateliê também vimos um trabalho para aí, 2009, num catálogo antigo, e que dizíamos, olha, as instalações grandes estão aqui todas, não é? Eu não sei ver isso quando faço as coisas, mas uma vez todas terminadas percebo perfeitamente a ligação que as coisas têm, que estão dentro umas das outras. E esta, não é? O que se passa nesta aqui, que tem o rebordo um pouco mais escuro, também é o que se passa quando vês estas membranas através desta rede. E não foi intencional, não foi, agora vou fazer, nenhuma ilustra a outra. Mas é o mesmo universo, não é? Pronto. Raciocínio, não é? Há desdobramentos de motivos e não é? De formas que vão declinando. Depois há a questão da liquidez, que é há um lado atmosférico, aquoso, diluente em toda a tua pintura e, contraditoriamente, há também um lado de rigidez, como as telas ossificadas, não é? Desta trama endurecida no espaço, que é um quase nada, como tu dizes, e muito bem, é um quase nada, é uma teia, mas ao mesmo tempo é um plano rigidificado. E as telas moles, que são uma pintura espacializada muito, muito próxima da liquidez, que é a origem da borracha também, não é? Para ser moldada. Queres falar um bocadinho disso, dessa tensão entre rigidez e o caráter aquoso? Sim. É assim, eu já ando a trabalhar esta ideia de transparência. Eu acho que o trabalho tem sempre tudo a ver muito com o tempo e com querer ver. Tentar perceber o que é ver, tentar ver, sonhar ver através das coisas, sonhar conhecer as coisas bem, conhecê-las mesmo, conhecê-las por dentro, não é? Então a transparência dá-te essa sugestão de atravessamento e as coisas também nos podem atravessar a nós, há um vai e vem e por outro lado o mistério continua, porque parece que por um lado está aberto, por outro lado está fechado.
as coisas não se dão e nestas transparências o frente e o verso não existe. De facto, os dois lados são semelhantes. E também nesta rede, não é, mas na verdade é fechado. Não há um frente e verso. Então, eu tenho trabalhado nos últimos anos bastante com instalações de pintura com tecidos translúcidos, pintados a spray, normalmente. No mate também tinha uma coisa física, que era um bordado, parecia quase uma minhoca gigantesca. Uma onda, umas ondas no ar. E, ao pintar nestes tecidos, às vezes frustrava-me a trama do tecido, a trama dos fios finíssimos, o tecido mais fininho que eu encontro com 3 metros de altura, aquilo enervava-me, porque não tinha nada a ver com a linguagem da pintura que eu queria. Se aquilo era um fumo, porque é que tinha uma retícula? E nesta borracha sintética, não é? Porque parte do estado líquido, conseguia a transparência, a maleabilidade e a durabilidade sem trama. Realmente ela vem do estado líquido. Fazes um corpo com ar, porque até mesmo fazeres a membrana é a pistola, é com aerossol, então ela vem do estado líquido ao gasoso e fica depois neste estado, é sólido, mas é assim uma coisa lânguida, ela tem uma memória viva do estado líquido, de onde veio, só faz o que quer, não é? Lembras-te quando foste ao ateliê estava exasperada com os comportamentos, que ela só faz o que quer das membranas e de como é que eu posso conhecer e adequar-me a este elemento, não é? A este corpo que tem vontade própria. Aqui também me interessava muito conseguir construir o suporte da pintura e dar-lhe cor ao mesmo tempo, ou seja, não é como nestas telas que eu, com mais trabalho, algumas com muito trabalho, outras só com a síntese de as esticar, vou dar cor ali, fazes tudo ao mesmo tempo. Isso é interessante para mim, não haver um corpo só. E ser esta coisa de ser só uma mancha, não é? Que tem muita transparência em algumas zonas, noutras tem grande opacidade, não é sempre óbvio, as luzes também vêm, por um lado, dizer atenção, isto é uma superfície translúcida, e para quem for muito curioso, talvez perceba que não tem trama. Também vi muitas pessoas dizer, gostei muito dos teus panos, e eu pensei, não são panos, mas nunca corrigi. Pensei sempre, deixa lá, se o trabalho não disse, está quieta, não digas nada. Pronto, aqui estas linhas são quase o contrário, não é? Se eu estou sempre a perguntar o que é que pode ser a pintura, o que é pintura, o que é cor, aqui é quase, então se não for mancha, se for só linha. O que é um desenho sem fundo? Se pegasse num desenho e tirasse do papel, o que é que podia ficar? Mas ao mesmo tempo também decidi fazer um gradiente de cor suave, não é? Eles fazem as duas a mesma coisa, mas fazem coisas completamente opostas. E por um lado, as linhas são completamente opacas, mas ela é muito mais translúcida que as outras, não? Porque tem esta porosidade e deve pesar, sei lá, 300 gramas, esta coisa que tem 3 metros. É um quase nada. Mas que muda muito a saturação com o movimento do observador, tal como as outras, isso interessa-me muito. Não sei se estou a dispersar demasiado, se estou a responder a tua pergunta. Não, é interessante quando dizes que o espectador às vezes se refere a panos, quando não há nada de têxtil, porque de facto há aqui a memória antropológica, cultural, dos véus, não é? De toda uma história da pintura que se liga a essa velatura, não é? E mesmo não sendo têxtil, remete no plano da memória para véus. E claro que tu também jogas com isso, ao trabalhar transparências, com que tem a ver com uma ligeireza que também traz essa memória do véu. Outra questão que eu acho importante nesta exposição, que vem da exposição do mate também, é, ao mesmo tempo que os objetos são pictóricos, vamos chamar-lhes assim, são leves, eles estão sempre suspensos, pendem, pesam. Sim. Então há uma contradição entre a ligeireza do objeto, até cromaticamente é o degradê, faz com que tudo seja um pouco atmosférico, e ao mesmo tempo pesam, pendem. Queres falar um bocadinho dessa contradição ou dessa tensão que procuras? Pois, ela para mim faz todo o sentido. Até porque são, ao contrário destas telas que estão esticadas até uma rigidez, às vezes de limite, ali é um corpo que veio do estado líquido e que pede repouso e languidez.
é uma coisa de respeitar a natureza do material. Para mim é o que faz mesmo sentido, é o que aquilo é. Sim, essa coisa lânguida. Elas também não se vão deixar agarrar facilmente. Sabes, não podes furá-las. Com ímãs talvez, mas acho que isso era bastante interessante. Eu acho isto talvez a melhor maneira de responder a este material que eu encontrei até agora. É o material que pede este posicionamento também no espaço, não é? Sim, para mim sim. Interessa-me também que a pintura possa ter quase nuvens de cor livres, não é? Que depois, claro, que pendem sobre a sua própria matéria. Eu lembro-me, quando estava na faculdade, sei lá, no segundo ano, pensar que o que eu gostava mesmo era de fazer uma imagem, fazer pinturas flutuantes, mas que nem sequer tivessem corpo, nem podia haver projetor. Não sabia como é que fazia aquilo, mas isso é que era bom. Gostava muito. E percebo agora que eu talvez chegue mesmo ao diametralmente oposto. Eu só me posso ocupar da tabela periódica, sabes? Os materiais e o corpo do trabalho, é mesmo aí que eu trabalho. E o resto é do observador. Então eu posso experimentar apaixonadamente com muitos materiais diferentes e é aí que reside a questão que eu tenho que resolver. E o meu pensamento pictórico é nessa luta pronto, normalmente meto-me em materiais cujo resultado final não conheço ainda, e isso também me entusiasma, esse potencial falha ou descoberta de acidentes interessantes, e isso é que me tem levado. Pronto, e aqui é um pouco isso. Talvez seja dos sítios mais perto onde eu cheguei com esta minha ideia de faculdade, mas eu sei que é impossível, não é? Mas percebo que realmente é no corpo que eu posso trabalhar. Ou também tenho andado já há algum tempo atrás de uma ideia, provavelmente também possível, que era conseguir fazer um corpo que fosse sólido, líquido e gasoso, sem costuras, com uma transição fluida. Pronto, eu acho que posso trabalhar, posso fracassar com esta ideia a desafio e encontrar traduções interessantes, estimulantes, não é? Acidentes, isto tudo já é um pouco isso. Mas pronto, muito longe desta imagem que eu tenho na cabeça, impossível. Mas percebe? O que eu acho interessante do trabalho da Luísa é precisamente isto que a Luísa Jacinto acabou de explicar, o testar os materiais permanentemente. Visitar o ateliê da Luísa é muito fascinante porque a Luísa é eloquente, como vocês veem, tem uma reflexão sólida, não é, sobre o que procura, e ao mesmo tempo não é um discurso armadilhado em retórica ou em teoria. Vem exatamente da prática e de testar os materiais, os limites dos materiais, as possibilidades, da física. Por isso é que no texto que dediquei a esta exposição intitulei As Leis da Física, porque é de facto uma artista que, tendo uma reflexão eloquente, repito, é da matéria que parte e é à matéria que regressa. Acho que esta questão é importante do teu trabalho. Depois também cito, por exemplo, o Duchamp, não é? O grande vidro. Não é? Quando Duchamp, depois de recusar a pintura, regressa à pintura e decide fazer uma pintura entalada entre vidros, o teu trabalho muitas vezes não tem frente nem avesso e a pintura está imbuída, ou o material está imbuído da pintura, do pigmento, da tintagem, etc., e em que não há frente e avesso. E por isso ela existe no espaço e se relaciona com o espaço, não é? Como o grande vidro do Duchamp, que é uma proto-instalação. Aqui isso é muito claro, não é? Tudo interfere nesta pintura. A luz natural, a luz artificial, o movimento dos espectadores, as redes e a pintura mole, tudo são camadas que se articulam, não é? Sem que nada seja excluído. Sim. Queres falar um bocadinho sobre isso, esse caráter instalatório, em que, de alguma forma, faz uma pintura expandida, uma pintura que quer comunicar com a arquitetura, com o movimento dos espectadores, com as ocorrências? Sim. Eu gosto de fazer coisas muito pequeninas e realmente, nos últimos anos tenho explorado fazer coisas muito grandes e fazem coisas diferentes. E eu fico contente de não ter que optar por nenhuma delas, porque a minha experiência da realidade reflete-se bem nessas duas maneiras. Tenho experiências muito diferentes.
Não é? Há momentos muito diferentes, há coisas muito diferentes, ainda bem que pode ser assim. Interessa-me, mesmo olhando para estas, que às vezes me parece mesmo que elas querem expandir, que haja esta tradução depois no espaço em que a pintura mancha à sua volta, em que a pintura é quase um umbral para a vida, e eu gosto muito de ver este tipo de instalações com outras pessoas no meio, não só porque parece que os trabalhos ganham vida perto da escala humana, foram feitos para a escala humana, como também as pessoas, quando estão a vê-los com o corpo todo, não estão a vê-los como vêem uma pintura na parede, as pessoas estão na parede assim. E ali há toda uma ginga espetacular que eu fico encantada assim, uau, está a fazer outra coisa qualquer. Não é? Todo esse jogo interessa muito que a densidade da cor seja quase uma coautoria de quem olha, porque tu, quanto mais deres, mais vês, quanto mais curioso fores, mais o trabalho te dá, não é? Isso em qualquer trabalho. Mas nestes, em que tens que percorrer espaços, ainda mais. Ainda é uma descoberta para mim, apesar de até alguns anos, para mim ainda é uma descoberta feliz essa relação do corpo com a pintura. Estas, agora, talvez não se note tanto, mas elas refletem para o chão, fazem riscas de luz e de cor, alteram o espaço em questão, não é? Irradiam pintura e também te sugerem, claro, que todo mundo pode ser uma enorme pintura, não é? Podes ter esse olhar para tudo. Qualquer superfície pode ser uma superfície pictórica, basta que a terra lá a tinta e pronto, já está. Já foi capturada por esta lógica terrível. Mas isso está presente, não sei o que é que posso... Em relação ao mato, por exemplo, já tinhas estas estruturas portantes, que são as lâmpadas tubulares, não é? LED, sim. Mas não tinhas, por exemplo, uma coisa que tens aqui na Galeria Quadrado Azul, que é a luz natural a entrar. Sim. Esta hora da tarde não se vê, mas à tarde, quando visitamos esta exposição, há a luz artificial, há a pintura e há a luz natural que interfere. Queres falar um bocadinho dessa competição ou dessa articulação entre luz natural e luz artificial? Eu acho muito feliz. Quando os ateliês em que trabalhei estas membranas tinham muita luz natural. A luz natural é o ideal para conhecer as cores, para conhecer as coisas o melhor que nós podemos. No mato, o João Miranda deu uma sala do Cinzeiro 8, que é uma sala que não tem luz natural, que tem imensos elementos arquitetónicos e de arqueologia industrial, não é? Tens carris no chão, tens muitos tipos de cinzento e riscos no chão, tens umas vigas pretas muito carregadas, tens o teto todas as riscas preto e branco, pronto. E eu recebi aquela sala e decidi não ignorar a sala. Foi uma decisão consciente, desafiante e que me deu muito gozo. Pensei, nós vamos dançar, nós vamos entender-nos, eu não te vou ignorar porque senão matas-me. Pronto. E acho que foi um diálogo que funcionou. Este espaço é completamente diferente. Este é um espaço muito simples, muito limpo, que tem uma escala confortável, não é? É completamente diferente. E aqui, apesar da nossa exposição ter sido no inverno quase toda, e não há assim tanta luz natural, para mim só me alegrava poder acabar no jardim. E também parece que este tipo de decantação já assim levado ao extremo do que é cor, o que é luz, o que é mancha, o que é linha, é saudável, que cabe. Talvez a sua vocação seja esse contacto com o natural a seguir, sabes? Então, para mim é ótimo. Esta... ponto de fuga, sim, o jardim. Exatamente. O pátio. Sim. Ao contrário do mato também, em que tu tinhas estas pinturas que pendem, destas formas tubulares, tu aqui, pela primeira vez, tens um plano horizontal em que elas se dispõem, como se fosse uma proto-arquitetura, ou uma para-arquitetura, uma espécie de abrigo, remete para a ideia de abrigo ou de casa, ou de caverna, o que quisermos, não é? Mas da ordem de uma arquitetura primitiva. Queres falar um bocadinho disso? Isso vem de onde? Porque em trabalhos anteriores teus, em pinturas de pequena escala, que vimos no teu ateliê, a casa... Sim. As casas modernistas, há uma série de evocações de casas, cavernas, grutas. Vão surgindo sempre. Queres falar um bocadinho disso? Sim, não sei se eu te consigo explicar assim tão bem, mas essa ideia de pele.
Eu muitas vezes, quando manuseava estas membranas pela primeira vez, isto deu muito trabalho encontrar esta fórmula em que conseguimos fazer isto ficar assim. Começaram por ser fininhas demais e eu disse assim, isto é pele de lula. Se conseguisse tirar a pele à lula, era isto. Conseguimos dar-lhes um pouco mais de corpo, dizendo, agora já é só pele. E esta ideia de uma pintura poder ser uma pele a curtir, a secar, não é? Em descanso. Encanta-me. A mim encanta-me que isso seja possível. Ou então, estas, como estão aqui, ao contrário do mato, dão-te muito mais luzes sobre o material. Até aquela vermelhona que lá está, a parte que faz o U entre os dois tubos é muito, muito transparente. E até nas imagens que o Filipe Braga fez, que são ótimas, se percebe a translucidez do material em contraste com uma ponta que é mesmo opaca. Dão-te mais indícios de que não conheces bem aquilo para o qual estás a olhar e que podes duvidar da tua percepção. E eu fico muito feliz do trabalho de conseguir fazer esse travão, não é? De tu desconfiares da tua percepção, tens que ver de novo o que é isto, não tenho informação suficiente, se não é isto, é o quê? Sim, ao mesmo tempo que é uma forma realmente arquetípica, simples, chega por si só, é uma escultura muito rudimentar, não é? Sim. Escultura, instalação, pintura, arquitetura, de alguma forma tu convocas todas essas condições para trabalhar a cor, não é? Planos de cor e jogos de percepção com o espectador. E aqui isso é muito claro também, o que é frotagem, o que é decalque, o que é que... Ficamos na dúvida muitas vezes, não é? De qual a origem, qual o processo, de onde vem esta forma, não é? Qual a condição destas formas. Isso eu acho muito fascinante no teu trabalho. Por outro lado, ao contrário destes dois frisos, não é? que estão frente a frente e que abrem a exposição, aqui atrás de nós temos uma espécie de desenvolvimento do que é sugerido, que são, e eu no texto também falo disso, não é? Que são evocações da ideia de dobra, não é? do Leibniz, mas depois desenvolvido pelo Deleuze, prega, não é? A ideia de prega, que ligada ao barroco, à tradição do barroco, em que qualquer coisa se esconde, qualquer coisa se desdobra, há uma vertigem da prega, e esse lado sensual e musical e dinâmico do barroco está aqui também. Não sei se tu pensaste sobre essa minha associação, se ela é válida, se reconheces que há um lado barroco na tua pesquisa, ao mesmo tempo tão materialista, mas também tão sensualista. Eu gosto da ideia da dobra e do mundo ser uma superfície de dobra sobre dobra, não é? Que é um bocado o que eles pensam, de espaço e tempo comprimido, não é? Isso eu compreendo. Se isto é barroco ou não, olha, eu não sei. Realmente nunca pensei nisso. Gosto de algumas coisas do barroco, gosto de algumas coisas de tudo que foi muito bom, mas nunca pensei muito nisso. Mas percebo bem esse interesse, não é? Nesses interstícios espaço e tempo. Eu, por exemplo, o meu trabalho tem vindo a lidar cada vez mais com o espaço e endereça-se aos espaços onde é recebido, mas eu acho que ele fala mesmo sobre o tempo. Desde sempre, desde a faculdade. Ele fala muito mais sobre o tempo do que sobre o espaço, apesar de usar o espaço cada vez. É como falar do corpo ou da mente, não é? É uma coisa indestrinçável, mas é uma dicotomia interessante, claro, não é? Entre pensamento e consciência, sei lá, esse tipo de dificuldades, não é? Eu acho que também chega a esse tipo de dificuldades de destrinça nestas procuras. Não sei se fui ao encontro da tua pergunta. Foste. Eu acho que há pregas por todo lado, não é? Há uma espécie de vontade de denunciar o suporte, de denunciar a materialidade do suporte, que passa muitas vezes pela denúncia do têxtil, não é? Do material maculado, lacerado, sacrificado, não é? Quando trabalhaste em chapa, eu gostei muito do termo chapa torturada, não é? Exatamente. Quando
na metalurgia se machuca metal para produzir um efeito. E tu tens sempre essa denúncia da condição material do suporte, que passa muitas vezes pela prega, pela dobra, que é o oposto do clínico, é o oposto da lisura, é o oposto do hospitalar, é o oposto da objetividade pura, e podemos aí estabelecer toda uma reflexão, não é, ideológica sobre os espaços lisos e os espaços com atrito, com porosidades, com acidentes, com traumas. Não é? Há traumas por todo lado nestas pinturas, no sentido em que a matéria foi traumatizada, foi marcada, foi... Algumas está feliz, olha bem. Como? Algumas está feliz. Mas os traumas podem ser bem motor de felicidade. That's a statement. Eu acho que isso é muito interessante na tua pintura, porque há um lado violento também no teu trabalho. E daí, por exemplo, que tu não assumes. Não, eu não tenho problema com isso. Ou não literalizas, se calhar, mas eu acho que quando vemos, não é, suturas, quando vemos costuras, quando vemos uma trama que está tão esfiapada que a qualquer momento se vai rasgar, tudo isto são ameaças que abalam a estabilidade, que abalam a homogeneidade. Isso eu acho muito, muito inquietante no teu trabalho, que ao mesmo tempo tem a dimensão atmosférica, meteorológica, que parece ser dócil. Mas não é só. Se fosse só isso, seria pouco interessante. Sim. E na paleta cromática, estávamos há pouco a rever, não é, essa questão. Mesmo quando há cores quentes na pintura da Luísa Jacinto, há sempre uma qualidade qualquer cítrica. Há uma acidez que atravessa toda a pintura da Luísa. E isto não implica nenhum juízo, implica uma constatação. Sim, é o que de onde vem ela? De onde vem essa acidez? De onde vem essa qualquer coisa que nos traz um agridoce, um desconforto no jogo perceptivo? E agora faço uma ponte muito rápida com as naturezas mortas, não é? Com a tradição do barroco, do século XVII, em que a dimensão cítrica é muito importante, não é? Se fossem só faianças e peças de caça e álcool e elementos aprazíveis, as naturezas mortas não tinham contradições que encerram, não é? Ligadas à finitude, à transitoriedade, etc., em que o cítrico é muito importante. Sim. Eu não tenho razões para usar cores, para usar esta e não aquela, não é? Uso as cores de uma forma muito intuitiva, com muita facilidade, e é onde eu estou mais confortável. Elas não ilustram nada. Não há um programa. Não há um programa, elas não representam, não ilustram, elas são, estão lá, fazem o que fazem. Não sei porquê. Se encontras essa coisa cítrica, não sei porquê. Também não tenho nada contra. Não é? Eu acho que uma pintura bem resolvida terá sempre alguma tensão. Já não sei quem é que dizia que até a dúvida se aquela é uma excelente pintura ou uma péssima pintura pode ser um bom sinal. Não é? Haver realmente alguma desorientação na cabeça do observador talvez seja um ótimo sinal. Mas claro, não é procurar isso de uma maneira fácil. Não é ser tonto, não é? É fazer o seu trabalho e procurar superfícies e imagens que se terminem, não é? O que é uma imagem? Também, mesmo estas coisas, também perguntar assim, aquilo é uma imagem? Estas membranas penduradas em dois também são imagem? É outra pergunta que para mim reverbera em todos os suportes, não é? E o que estás a meditar relaciona-se também com outra dimensão que pensámos, que é também nestas pinturas de parede, mas sobretudo na obra instalativa, mas aqui também, que é a resistência do teu trabalho ao registro fotográfico. Há autores, nós sabemos bem, que são mais fotogénicos, e há obras que são mais fotogénicas, e há obras que resistem particularmente, até programaticamente, à mediação, ou à medialidade. E o teu trabalho resiste. Qualquer destas telas fotografada
por melhor qualidade que tenha, esse olhar fotográfico, vai tocando, não é? A superfície cheia de acidentes, com informações contraditórias, tensas, mas é da ordem do ático. E a minha questão é esta. Como é que fazes a gestão disso? Porque num tempo da imagem e num tempo em que registar, documentar, disseminar a imagem da obra é tão importante, não é? Inclusive para o mercado da arte, como é que tu geres isso? Porque a tua obra resiste claramente. Fotografar esta trama atrás de nós não é fácil. Nada restituí-la em documentação visual. Como é que fazes a gestão disso? É assim, eu não penso nisso à partida. Casei-me com a tabela periódica, ainda só conheço uma coisa minúscula. Há muitas coisas em que eu não posso tocar nunca, não é? Porque senão... Mas estou a brincar, vá. Eu tenho uma investigação, vou trabalhando com os materiais e eles vão fazendo o que querem, o trabalho vai se desenvolvendo. Se ele termina numa coisa altamente fotogénica ou não é minimamente a minha preocupação. Estou a milhas disso quando estou a trabalhar. Depois, quando o tenho, se um vídeo for melhor para documentar qualquer coisa, faço o vídeo. Mas eu não vou alterar o trabalho para ele ser fotogénico. É claro que, eu acho que isto é verdade para todos os trabalhos, não só para o meu, mas é claro que ver imagens online desta exposição, ou vir aqui, mesmo que sejam as pinturas de parede, são duas coisas completamente diferentes. Tal como é completamente diferente eu ter o telefone e falar com a minha irmã que vive fora, ou estar com ela na mesma sala. Só espero que isto não venha nunca a ser uma afirmação radical. Isto é uma evidência para toda a gente, não é? São coisas completamente diferentes. E aqui também. E não me quero ocupar desse problema, não quero dobrar o trabalho para ficar fotogénica. Acho que isso seria um desfavor ao que podia encontrar no trabalho. Sim, é fácil as coisas ficarem parecidas, todas homogéneas. Também é fácil parecerem fotogénicas e depois as pessoas chegarem e perceberem que era uma coisa muito distinta. Mas é preferível. Porque isto é o tal corpo com que eu posso trabalhar, não é? E é esse que eu tenho que responder, não é? Depois há outras agendas que podem não ser assim tão interessantes. Depois, quer dizer, a realidade é esta, não é? Falaste há pouco do tempo. Há um tempo também na fatura do teu trabalho, da tua investigação, não é? Que quem pinta, quem trabalha em pintura sabe bem que é inerente à própria disciplina, mas que tu reivindicas e radicalizas, não é? Há um tempo de experimentação dos materiais, de testes, de falhas, não é só um pintor diante da tela, não é o teu caso, não é? Tu estás a testar limites de pintura, estás a testar novos materiais, etc. Portanto, há um tempo na fatura dilatado que de alguma forma nós sentimos como visitantes ao ver o tempo contido na obra, não é? Nós somos convidados a demorarmos, precisamente pelos jogos de percepção ou confusão perceptiva de que falavas há pouco, não é? Dúvidas, a condição material dos vários elementos. Queres falar um bocadinho sobre esse também tempo demorado que solicitas ao espectador e que vem do processo, que vem do método? É também uma resposta ao tempo da velocidade e ao consumo cultural instantâneo. Provavelmente não é refletido também, mas há aqui uma ponte muito clara entre o método e a forma final, não é? Talvez. Eu lembro, a pessoa nunca sabe bem, as grandes decisões que nós fazemos na vida, nós não sabemos bem porquê. E eu gosto de pintura, sempre gostei, estou muito contente de ter escolhido isto, mas já pensei mais uma vez que talvez tenha escolhido isto para poder mexer nelas, para poder mexer em pinturas. E se vou ao ateliê de um artista amigo, passado um bocado assim, posso mexer. Isso realmente diz-me, porque é diferente, não é? Então, quando sei lá, há algumas técnicas então é completamente diferente. Poderes mexer. Há muitos artistas que já foram expulsos de museus porque punham as mãos nos clássicos. E diziam, eu posso, eu fiz com cuidado. Claro que isso não fiz. Mas percebo perfeitamente as ganas de fazer. O tempo. Pois este tipo de trabalho leva o seu tempo. Gosto muito de dar tempo, ter uma boa ideia, experimentá-la e não ficar satisfeita à primeira.
ver outra vez, dar-lhe uma volta. O processo criativo não tem nada a ver com as nossas agendas, não se dobra e não se falsifica. Aquilo tem a sua lógica própria, tem o seu calendário e é melhor respeitar. Que mais? Estes projetos com diferentes materiais, em que muitas vezes tenho que ir para outras oficinas, em que trabalho com equipas, por um lado tem essa frieza e às vezes violência mesmo no processo. Por outro lado, o facto de estares implicado numa equipa e de estares a testar um material novo com o qual não sabes o resultado final, dá-me a mim uma capacidade de edição muito maior do que quando estás a fazer uma coisa pequenina, só tu e a tinta que já conheces tão bem, porque há uma enorme distância, não é? Entre a intenção e o que acontece. Tu não sabes, como é tudo novo, há essa capacidade de edição mais apurada. E tenho descoberto muita coisa por aí. Em relação ao tempo que as coisas pedem. Eu sempre pensei que uma pintura idealmente estaria sempre a pedir mais tempo. Há pessoas, não sei se sabes dessa, que há pessoas que vão à National Gallery todos os dias à hora do almoço ver a mesma pintura. Há pessoas que veem a mesma pintura há 40 anos. É claro que elas já a viram muito mais do que a pintura que pintou. Eu acho isso um encanto. Há um documentário sobre isso, que as coisas respirem por mais tempo. Talvez essa seja mesmo a vocação natural da arte, porque tu queres fazer um objeto que ganha o tempo, vai-me ganhar a mim, não é? Este fica, mais ou menos como eu queria. E eu sou chata com as coisas químicas e tal, porque para mim seria triste perceber que afinaste as cores e de repente, olha, não, está tudo amarelo. Como está tudo amarelo? Já não é o mesmo objeto, morreu aquele, não é? Que consigas fazer essa cápsula, que entregues uma coisa que fazes com cuidado e que ela vai para o rio do tempo e não muda. E por isso reclama também mais tempo. Há essa relação com o tempo, não é? Eu acho. E depois, claro, eu já fiz vídeo, não é? E também gosto desse suporte, mas o vídeo é um autoritário, é um ditador. Aquele é o tempo daquele estilo e mais outro, não? Querias azar, acabou. Ou queres mudar de estilo, azar, são 2 minutos disto. E essa liberdade que a pintura dá ao observador, de ser o senhor e rei do tempo, quem manda e quem dá, eu acho isso encantador. Essa liberdade total ao observador. Ser um objeto que pode ser perfeitamente ignorado e, por outro lado, pode ser o maior tesouro. Está nos olhos de quem quiser. Sabes? The beauty is on the eyes of the beholder, não é? Essa ideia de deixar. Mas agora tocaste num tempo que é interessante, que é o tempo cinematográfico. Há uma tela que se chama mesmo cinema, não é? É verdade, esta aqui. Exato, em que temos quase o batimento, não é, da película. Sim. E há também, de alguma forma, nestes 2 frisos, uma espécie de montagem de... Poderiam ser fotogramas, não há uma sequencialidade, não há uma narrativa, mas há qualquer coisa de um tempo intervalar que nos vai apresentando imagens. Há a ideia de montagem, isso é claro, não é? Queres falar um bocadinho disso também, do tempo cinematográfico? Tu trabalhaste muito em filme, no início, sobretudo, do teu trabalho. Reconheces que ainda há qualquer coisa que perdura dessa lógica que já não é linear, mas que é tridimensional, espacializada, mas há um tempo que vem do cinema? Eu acho que há um tempo que vem há um tempo do... Como é que... time-based media, sabes? E eu, apesar de venho da figuração, não é? Comecei a fazer pinturas muito figurativas, muito pequeninas, às vezes assim, mais pequenas que um selo, ou muitas também 10x15, que ainda faço, gosto muito, aquilo é um sítio recorrente para mim, não é? Os meus vídeos eram muito mais abstratos, não tinhas narrativa, não tinhas nunca palavra, podiam ser coisas assim. É engraçado estás a dizer isso porque eu não me lembrava disso há bastante tempo. Podiam ser coisas assim, mas que elas mexiam. Eu parei com isso, por um lado, porque me enervava a montagem e eu ditar o tempo, e por outro, punha-me completamente piurça, não dominar ou não ter sempre as condições ideais de exibição e destruir o trabalho. Não tens o projetor certo, não consegues fechar a luz, as pessoas não veem o que tu fizeste. Sobretudo se estiveres nesta coisa de rigor de imagem, não é? Destruíste o trabalho, as pessoas não vão saber o que tu querias fazer, esquece. Só vão ver aquilo que lá está, que é uma porcaria de uma projeção. Nunca mais. Fiquei danado, ou há muito boas condições, ou não quero voltar a essas coisas que não fazem sentido. Uma pintura está iluminada, é a pintura.
não é? Sim. Isto não cai. Sim. Mas sim, essa ideia de condensação do tempo, não é? Um bocado voltar à prega sobre prega, está muito presente. Sim, sim. Abrimos a conversa ao público. Claro. Acho que é o momento para isto não ser um diálogo só entre nós. Alguém quer colocar alguma questão a Luísa Jacinto, apresentar leituras da exposição? Aqui. Há muita gente que já viu a exposição, não já? Previamente, não é? Alguns amigos. Alguém quer contribuir? Oscar? Eu sou brasileiro. Tem várias coisas assim, que eu achei interessante quando tu foi colocando, que me lembrou uma questão quando tu fala de ver com todo o corpo, né? Uhum. E a primeira coisa que eu tive vontade realmente, eu entrei aqui da primeira vez que eu vi a exposição foi de pegar. E eu confesso que eu peguei na pontinha, assim, só para ser. Eu fiquei na dúvida se era tecido, que era, entendeu? A gente fica sem saber, assim. Exato. Então, a primeira pergunta é se te incomoda muito isso das pessoas, porque eu sei que não só fui eu que fiz isso. Exato. É assim, não é o ideal. Nós temos gordura, aquilo lava-se facilmente, não é grave e é resistente a essa lavagem, mas não é o ideal. Além de poder ficar com manchas de gordura das mãos, pronto, não é o ideal. Mas estás por lá. A outra coisa também é sobre transparência e opacidade. Assim, isso para mim ficou muito latente. Assim, eu vejo uma latência dessas questões sobre transparência e opacidade no teu trabalho. Tanto nas telas, assim, né, tem uma latência dessa opacidade que eu acho necessária, inclusive. Assim, porque quando a gente pensa em transparência, o que hoje a gente vive no neoliberalismo, na questão capitalista, é totalmente que a transparência é um lugar de controle. Uhum. Pois é, outra aqui, realmente. Não tem nada a ver com essa ideia. Então, eu acho que tu deixa muito legal assim, essa ideia entre opacidade e transparência e o direito à opacidade. Sim. Isso eu acho interessante, entende? Essa possibilidade de ter o direito à opacidade, né? Isso eu acho bem interessante, uma coisa que me veio assim, do trabalho. Assim. Gostei muito. Assim, Obrigada. Que bom. Fizeste-me lembrar uma coisa do Francisco de Holanda. Ele tem uma definição de pintura e ele diz que a pintura é uma declaração visual ou visível do pensamento. Eu acho que para mim chega só tipo isso e aquele corpo que se transforma, olha, tenho trabalho para o resto da vida, não é? E pensar isso, não é? Como estas coisas como é que se desdobram. E mesmo a pintura poder aterrar em qualquer lugar, a pintura ser espacial, é uma declaração visível do pensamento. Pensamento de ocupar espaço, pensamento, mesmo que às vezes pareçam coisas muito formais ou assim um bocado desterradas, eu não acho nada que seja, porque a nossa percepção, nós só compreendemos o mundo, estes são os canais de nós compreendermos e pensarmos o mundo. Posso estar a ir assim, a ir reduzindo, mas isto são os dados da questão. De o que é ver, o que é existir, o que é estar aqui. Não acho nada que sejam perguntas pequenas, não é? E partem disto, não é? Pensamos as coisas com o que temos e o que nós temos é isto. Pronto. Não sei se fez sentido. E o título da própria exposição aponta para essa opacidade, não é? Sombra, não é? Uma zona que resiste à iluminação, não é? Em qualquer coisa se esconde, não é enigmática, não é totalmente identificável. Tu fazes esse statement, não é? No próprio título da exposição. Sim, só lombra. Depois acho que é um português antigo. E também gostei muito foneticamente, porque era uma coisa que parecia as membranas, só lombra. Tinha essa coisa de embalo, tinha ali ondulatória. Exatamente, achei que era uma palavra muito bonita. E de facto, tudo o que nós vemos é porque faz sombra, não é? Nós só vemos a luz que é refletida, porque outra parte ficou retida, não é? Tudo o que nós vemos são porta-sombras. É isso? Sim. Estava a falar da luz e no máximo, estava mais escuro, por isso as luzes que estavam expostas, que faziam parte da peça, eram muito mais presentes, faziam muito mais
chamava muito mais a atenção as transparências, a luz e sombra. E aqui há muito mais luz, não é? Que interfere, como também o João falou, a luz natural, seja a luz da própria galeria. De que forma é que é, de facto, relevante, nesta instalação, a luz? E o facto de teres escolhido estas lâmpadas de luz, não é? Porquê a luz? Porquê é que tu sentiste necessidade de incorporar luz no próprio trabalho? A luz passou a fazer parte da pintura. Sem a luz, existe ainda a pintura? Deixa de haver pintura? Eu acho que elas estão melhor assim, porque eu experimentei. Sim, acho interessante elas serem autoportantes sobre a luz, não é? No mate, elas estavam num ambiente muito mais escuro, é verdade, e algumas delas, uma delas, tinha 2 membranas muito finas e no meio tinha uma rede. Então, não sei se lembra, e estava ali no catálogo que podemos espreitar. E até a rede, como estava a ser iluminada de cima só pelo tubular, parecia que estava a ser tecida pela luz naquele momento. Então, até para haver esse jogo perceptivo, tinha mesmo de haver pouca luz à volta. Aqui, elas são maiores, quase todas, e eu escolhi um ambiente bastante mais claro. E acho que elas resistem bem, continuam a ser translúcidas. É um ambiente diferente, é uma expressão diferente, são todas peças diferentes, não é? Elas revelam-se, pelo menos na minha experiência, revelam-se muito mais com esta luz, de ser um jogo pictórico, não é? Pintar também com a luz. Acrescentar ao degradê que há naquela membrana também estas claridades grandes que também revelam um pouco mais o material. Porque senão parecia facilmente uma folha de plástico. E o facto de aquilo ser luz e de mostrar uma translucidez ajuda a travar a percepção do que está a passar e a levantar algumas questões de ir mais perto, mais devagar. Não sei se respondi. Sim. Estou curiosa se para ti é importante, da forma de falar. Neste é essencial, porque era muito mais fácil fazê-las sempre. Deu-me a trabalhar a fazer isto. Era mais fácil ser em falar da dificuldade de projetar vídeos. Sim. Quando está mal projetado, aquilo deixa de fazer sentido, para mim já não é obra. Sim. Fiquei curiosa, sim, então aqui, o facto de haver luzes que estão a dialogar com o não, aqui eu acho de que forma é que para ti realmente é importante. Há muitas instalações, não é? De pinturas que têm que ter a luz certa para o artista, pelo menos, considerá-las. Exatamente. Não, mas tinha essa curiosidade. Claro, falaste no vídeo. Não, só agradeço. Aqui, até por termos as redes no meio do espaço, que lá não estavam sempre à parede e estavam iluminadas, é um lugar diferente, não é? Aqui o jogo de interpenetração das coisas é novo. Não havia isto lá, não havia nenhuma rede no meio do espaço, não havia nenhuma membrana que ocupasse já assim, o espaço de um corpo, não é? Se fosse este abrigo. Houve aqui uma mudança. É outra coisa agora. Sim. Eu gostava de... Quando o Luísa falava daquele espaço intermediário onde se coloca entre aquilo que nós sabemos que existe e aquilo que nós gostaríamos que existisse, mas não conseguimos materializar, não é? Sim. Eu recordei-me logo, precisamente, de uma filósofa, que é a Maria Filomena Mulder, que fala precisamente dessa questão, não é? Desse espaço intermediário, dessa tensão em que os artistas vivem. E, portanto, esta era uma questão que eu também lhe queria perguntar, entre duas questões. Em primeiro lugar, se no seu modus operandi, no seu trabalho que faz, se sente essa tensão, não é? Ou se é algo que surge de uma forma fluida. Porque há bocadinho referia precisamente que tem não é? Esse imaginário, essa ideia na sua mente daquilo que gostaria que existisse, mas que sabe que não pode chegar lá, porque temos que nos reger àquilo que são as normas físicas. Sim. E, portanto, se à medida que vai fazer o seu trabalho, essa tensão também ajuda a chegar àquilo que é o seu trabalho, que no fundo, para mim, e eu ao visualizar o seu trabalho, para mim é a união desses dois polos, não é? Exatamente, sim. Eu acho que estamos dois presentes, completamente. Exatamente, sim. Atenção, às vezes, correr bem, tem que ser, são fases. Exato. Sim, estão os dois presentes. Sim. E depois outra questão que eu também queria colocar, quando estive a ver o seu trabalho, portanto, se há esta relação do material e do imaterial, não é? Com o imanente e o transcendente.
porque essa foi a ideia que eu tive, não é? E a Luísa também fala aqui na questão da espiritualidade, que também está evocado no seu trabalho. De facto também tive portanto, esse objetivo em fazer com que o espectador pudesse também navegar nessas dimensões. Sim, todas as dimensões são bem-vindas. Sim. Não quer ser prescritiva, não é? Ou redutora, mas claro que sim. Se pudermos tocar ou abrir-nos a todas as experiências humanas, que se estes objetos conseguirem isso, fazer uma atmosfera em que isso se possa abrir, pois fico contente. Sim. Eu acho que esta peça aqui central é muito educativa disso, não é? De facto, temos opacidade nos fios da trama, não é? Mas ao mesmo tempo permite-nos, portanto, não é? com a própria, o espaço vazio negativo da trama, ver aquilo que a transcende, não é? Que é o trabalho que está a seguir. E, portanto, estas camadas parecem que são muito belas e para dar os parabéns também pelo trabalho. Como é que se chama? Christopher. Em continuação do que o Christopher disse, por exemplo, eu acho que faz todo sentido esta nota, obrigado, porque claro que esta tensão entre quanto mais radicalmente materialista é uma investigação, mais ela se arrisca a ser metafísica, porque está precisamente a trabalhar a coisa e o seu avesso, não é? Quanto mais fundo nós vamos, mais alto subimos, sem nenhuma conotação religiosa, só com uma conotação de que os polos se tocam. E é interessante, por exemplo, nesta exposição, todas as telas serem de formato vertical. Esta teia é vertical e é ostensivamente vertical. Não remete para a paisagem, não remete para o horizonte terreno, remete para outro tipo de caráter. Caráter moral, caráter psicológico ou de outra ordem. Eu acho que isso é uma qualidade muito presente no teu trabalho. E já agora, gostava de colocar uma questão que vem no encalço desta, mas por outra porta, que é a tua relação com toda a tradição da arte moderna e contemporânea relacionada com a luz. A tua relação com os impressionistas, com a color fill painting, com os autores que trabalharam o plano da cor. Queres falar um bocadinho sobre isso? Como é que te inscreves nessa família? Sim, eu gosto muito de pintura, gosto muito de ver pintura, pode ser medieval, diz-me muito, não é? É mesmo um suporte que me diz muito. E aquela citação do Francisco de Holanda, não é? Da declaração visível do pensamento, gosto de atravessar as diferentes pinturas e pensar nisso, não é? E ver a reverberação de pensamento que aquilo implica e o que mais pode estar implicado naquela superfície e naquela síntese. Gosto muito dos impressionistas. Ao vivo realmente é outra coisa. Eu lembro de estudar História da Arte e eram uns quadrados deste tamanho que nos davam a ver, não? De tudo. Toda a História da Arte tem porcarias deste tamanho. Eu lembro de ser convencida e parva e achar que o pontilhismo era uma estupidez e que aquilo não fazia sentido nenhum. Ver aquele banhista, não é? E quase que chorava. O quadro é incrivelmente bom, mas não era deste tamanho, com as cores todas alteradas. Era uma coisa enorme e realmente estrondosa. Sim, gosto muito do Monet. Também gosto muito do Manet, que é super figurativo e é completamente diferente. O Velázquez tira-me a respiração. A primeira vez que o Velázquez ouvi, fiquei para aí 2 dias sem falar. Estava a estudar em Londres e fiquei mesmo a pensar: o que é que andamos a fazer? Não que eu fosse querer pintar os príncipes sobre os cavalos, mas aquele nível de envolvimento com pintura, aquele nível de rigor e de diversão, de prazer que ele só pode ter tido a fazer aquilo, eu pensei: que é isto? Somos uns analfabetos. Pronto, aquilo gostou-me bastante. Pensando em coisas que vêm para o espaço, sabes que eu gosto muito do Sam Gilliam, não é? Para mim, ver peças do Sam Gilliam ao vivo, ele morreu há 2 anos, foi estrondoso. Gostei mesmo muito dessa liberdade de pintar em grande escala, da pintura poder ter o tamanho do mundo. Também gosto muito do Robert Irwin, que é um artista do Light and Space Movement, que é sempre quase sem corpo, não é? E ele proibia os trabalhos de ser fotografados a dada altura. Isso também lhe deu
uma certa fama, um certo charme, às tantas. Por exemplo, também gosto muito da Catarina Grosso, que faz aquelas coisas em grande escala e que é essa contaminação, essa captura. Mas eu não acho que seja uma coisa autoritária, não é? Também tem um certo jogo e um certo humor. A tinta se para aterrar e passar a ser território da pintura, não é? Isso é uma delícia. Para mim é uma delícia de uma ideia. Pronto, gosto de imensas coisas. Color field painting, Rothko, Barnett Newman, sim, também gosto muito. Os americanos. Sim, há uns ótimos. Mas realmente ao vivo, ela no Frankenstein, aquilo ao vivo é outra coisa, até precisa ver aquilo ao vivo, de facto, não é? Sim. Isso é... Tem uma coisa também que é impossível não falar também, não está falando tudo isso assim. E a primeira vez que eu vim aqui, eu me lembrei logo de Alexia, dos Parangolés. Super. E é por isso que essa ideia que eu queria colocar, como você diz, de ver com o corpo todo, a gente aqui é impedido de tocar na obra, assim. Entende? Então, tipo, a minha vontade é de vestir essa borracha, entendeu? E aí eu acho que vai ser divertido. Exato, quem sabe? Entendeu? Exato. Eu acho que esse distanciamento de não poder tocar na obra, todos esses autores que foram citados, esses artistas aqui, na verdade, não sei se... É muito europeu. Assim, exato, é muito europeu, não é? A papa, o tempo inteiro ali, papo envelhecendo e papa, tá? Mas sempre um ponto era divertido, mas eu tenho certeza que era Sica, dançando samba, com seus parangolés, tomando cachaça, ele chegar aqui e ele vestir essa borracha. Peço desculpa a você, porque eu fiz essa traquinagem. Só agradeço, e passar o dedo assim. Acho maravilha. Me deu muita vontade, entendeu? É isso. Boa, nada, acho ótimo. Mas é a convocação do corpo, precisamente, não é? É isso, sim. Ficar aqui uma fronteira, não é? Haver aqui um barramento. E falou-se de potências, não é? O Hélio concretiza, não é? Coloca em marcha, passa a performance. No trabalho da Luís Jacinto isso existe, tanto que você sentiu, mas em potência, não é? Em latência. É talvez a tradição europeia, não é? Por agora tenho os projetos em marcha que não vão fazer exatamente isso, mas vai ser umas coisas diferentes. Com 2 performers, mas ainda está tudo muito embrionário. Sim, é. Exatamente porque, de facto, elas podem ser ativadas, até idealmente transformadas mesmo, morfologicamente. Vamos ver. Mas eu não acho que é para o mundo todo vestir e dançar. Isso aí não, ainda. Talvez não, mas quem sabe? E há também um desejo de teatro, não é? Estes véus são também ao mesmo tempo cortinas, não é? Ou estendais, há aqui qualquer coisa também de uma cena que se monta. E imagino-te a fazer cenografia, por exemplo, para teatro contemporâneo. Acho que serias uma belíssima criadora em cena. Isto liga-se com a sua questão do corpo, dos atores. Sim, acho super interessante. Acho mesmo um mundo mesmo interessante, sim. Muito diferente, não é? O pensamento que se tem para um sítio deste e para um objeto autónomo, mas eu acho altamente estimulante. Essa troca de várias atividades, não é? Para uma mesma coisa. Sim. Gostava. Uma última questão. Alguém quer partilhar? Há pintores na sala? Paulo Mendes? As exposições são sempre exercícios especulativos e eu ver as exposições da Luísa, das várias que fui vendo ao longo do tempo, tenho sempre curiosidade em perceber como é que tu, através da pintura, vais ocupar o espaço e como é que o vais transformar na relação que tens com a arquitetura, que já se falou aqui, várias coisas que já se falaram, que também pensei, nomeadamente, também pensei no Hélio. Porque acho que aquilo que o exercício especulativo que tenho quando vi a exposição é essa ideia de pensar como é que tu poderias... A mim parece-me que seria desafiador pensar numa escala diferente, numa escala maior, e que tem a ver exatamente com utilizar esses elementos, trabalhar com essas membranas e com a luz de uma maneira muito mais cenográfica. Pronto, tem a ver com isso também. Há pouco estavam a falar da questão do teatro, que o João estava a referir, e é algo que a mim
Por exemplo, em relação à do mate, era um pouco mais encenada. Esta parece-me ter luz a mais, na minha opinião, mas isso... Sim, mas à vontade. É uma... porque acho que poderias ter... Mas isso também tem a ver com... Porque no fundo esta exposição funciona um bocado em dois momentos, não é? Há um momento que tem a ver com essa transparência e essa latência de qualquer coisa que pode acontecer daquele lado, e aquela separação que existe vertical também é uma espécie de separação ética entre dois campos. Enquanto este é um campo em que essa textura e esses elementos são mais tensos, mas é como se estivessem presos dentro de uma grade, ali é exatamente a ideia de liberdade e a ideia de qualquer coisa que vai acontecer. Pode não acontecer, aqui já aconteceu e está aprisionado. Enquanto ali é algo que pode vir a acontecer, mas que eu achava que seria interessante explorar essa ideia mais de escala e pensar nesse, mas pelos vistos estás a pensar, que eu acho que parece-me bastante interessante que possa acontecer, que é essa relação de escala e da relação exatamente que a mim me interessa muito enquanto artista e curador nas minhas exposições, pensar nessa ideia sempre do espectador enquanto performer. Sim. E portanto essa relação que o espectador pode ter com a tua obra neste caso, acho que pode ser muito mais potenciada também numa escala ainda maior e teres mais partido nessa relação do modo como cria não só com os próprios materiais, mas num lado também mais labiríntico dos próprios elementos. E jogar com a percepção, com a luz também, mas muito nesse lado mais cenográfico e instalativo. Sim, eu concordo. Pronto, aqui foi outro projeto, mas eu concordo em fazer isso. Aliás, a propósito do que o Paulo estava a dizer, uma pergunta que eu me fiz, que é de ter visitado a exposição, é se há 3 ambientes de propósito, não é? Temos esta luz muito fria e a introdução, não é? Depois temos um momento no meio em que temos este cortinado que nos anuncia o resto e no fim temos menos luz. Sim. Não é? Ou seja, quase que temos este percurso feito, se é de propósito ou é... Okay. Aquelas calhas lá atrás estão iluminadas. É de propósito, sim. E depois também decidimos iluminar o jardim, está sempre iluminado, porque senão não se via nada lá ao fundo. Sim, com o espaço que havia, houve aqui várias opções. sim. É intencional. Há uma dramaturgia, não é? Da exposição, nessas três estações. Você também tem falado do cinema e da sequência e da narrativa, mas também marca Sim. Terminamos aqui? Acho que sim. Eu acho que sim, é bom terminar com esta... Obrigada. Obrigado a todos.